Vamos falar um pouquinho com a Basília Rodrigues agora, nossa analista, para repercutir o que a gente tem de importante hoje. Basília, queria saber de você, antes de mais nada, bom dia, bom trabalho. Queria saber de você o seguinte, aqui em São Paulo, ou para quem está distante de Brasília, a sensação é de que no Senado o jogo é um pouco mais tranquilo do que na Câmara dos Deputados. Faz sentido ou falei uma grande bobagem? Tá, faz sentido sim, Colombo. Muito bom dia para você e a todos os nossos espectadores. Veja, hoje está mais fácil para o governo eleito conseguir a aprovação desse texto no Senado do que na Câmara dos Deputados. Mas o céu não está para brigadeiro. Ali no Senado Federal são 27 senadores na Comissão de Constituição e Justiça, lugar onde será tratado hoje o texto da PEC, mas desses 27 senadores são necessários 14 votos. Se 14 dos 27 senadores votarem favoravelmente a proposta de emenda à Constituição, então passou pela primeira etapa dessa corrida. Mas há um problema aí. Até agora, lideranças do PT, partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, afirmam que ainda não conseguiram todos os votos para aprovar o texto na CCJ do Senado. É que tem a articulação acontecendo agora e durante a votação, em tempo real, a gente vai ver isso também. Hoje vai ser uma sessão de debate sobre o texto na CCJ do Senado e, em seguida, de votação também. O objetivo do governo eleito é levar esse texto para votação no plenário do Senado amanhã. Então, hoje passa na CCJ, amanhã no plenário, no mais tardar, encerra a etapa Senado Federal na quinta-feira. É aí um calendário muito curto, porque em seguida esse texto vai ter que ir para a Câmara dos Deputados. Mas voltando algumas casas atrás, como a gente ouviu aí com o nosso colega Pedro Nogueira, há forte resistência, não só de aliados do atual governo que ainda estão articulando, negociando esse texto, como também de opositores, quem hoje é base aliada de Jair Bolsonaro. O líder do governo Bolsonaro, Carlos Portinho, apresentou um requerimento para que a CCJ tenha ao menos um dia de debate com especialistas, Basília, economistas, que possam tratar dos impactos dessa proposta. Sabe o que eu queria te perguntar? Ontem eu conversei com o deputado Ricardo Barros, aqui líder do governo, e ele estabeleceu uma conexão, não que isso seja novidade, né, mas ele foi mais enfático ao estabelecer uma conexão sobre a votação da PEC com a possível votação amanhã, né? Amanhã é quarta, amanhã no plenário do Supremo, sobre as emendas secretas. Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente que jogo é esse, por que é que uma coisa, na visão do Ricardo Barros, depende da outra, se é que depende, de que forma uma decisão do Supremo, que dificilmente vai ser tomada amanhã, né? Mas pode começar a ser tomada amanhã, tem sobre a votação da PEC, seja no Senado, seja depois na Câmara. Se o Congresso entregar os votos necessários para a aprovação dessa PEC, quer também receber garantia quanto à preservação de algumas de suas emendas, particularmente sobre as emendas de relator. Tem uma questão pendente aí que é judicial. O Supremo Tribunal Federal vai avaliar a validade das emendas de relator que são alimentadas pelo orçamento secreto. Quais são ali as tendências, né? O que a gente vê no horizonte desse julgamento no STF, que as emendas de relator não sejam inviabilizadas, já que é uma forma de repasse de recursos, algo que não é de hoje utilizado pelo Congresso. Mas o método das emendas de relator, que é o uso do orçamento secreto, não conseguir mapear a chegada do dinheiro, quais os critérios que estão sendo utilizados para a destinação desses recursos, vai ser alvo aí de fortes questionamentos dos ministros da Suprema Corte e vai ser alvo também de mudança pela Justiça. Isso impacta diretamente no poder do Congresso, uma vez ter as emendas de relator e, no segundo ponto, ter essa gestão, essa gerência sobre para onde vão estes recursos, se será de forma aberta ou sigilosa. O STF deve atacar essa questão da
transparência. Ainda que viabilize o pagamento das emendas de relator, não deve permitir que o método do orçamento secreto siga assim, pelo menos não na próxima legislatura. Esse julgamento estava sendo muito esperado desde o período da eleição. Isso já era bastante comentado em todo o Brasil, especialmente aqui em Brasília. O que o governo eleito, o governo Lula, vê? Uma saída nesse julgamento do STF da forte pressão, né, e esse encurralamento que está acontecendo aí por parte do Congresso, porque nessa negociação do toma lá da cá, o que os parlamentares mais pedem são recursos para suas emendas, especialmente para as emendas de relator. Então, se o STF colocar uma regra no jogo, então aí nessa queda de braço entre governo eleito e Congresso Nacional, teria um árbitro, que é o Supremo, dizendo: pode pagar a emenda de relator, mas não de forma sigilosa, secreta. Isso também vai balizar o tamanho do poder do Congresso Nacional no próximo ano, a própria gestão de Arthur Lira no ano que vem. Ele já tem garantida a sua reeleição, com mais votos do que o necessário para ser reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados. A dúvida é se ele chegará ao poder novamente no próximo ano ao comando da Câmara, com ou sem emendas de relator, com ou sem orçamento secreto. E uma coisa é certa, Colombo, ninguém gosta de perder o poder. Sem dúvida alguma, né? Antes de tudo, o poder. Depois, o resto. É importante essa decisão que nós vamos acompanhar a partir de amanhã em Brasília. Aliás, vão ser duas coisas fundamentais acontecendo ao mesmo tempo. Pelo menos a agenda diz isso, né? Claro que podem surgir problemas, empecilhos ao longo do caminho. A discussão da PEC da transição no plenário do Senado, e aí é jogo para valer, tem de ter maioria qualificada no plenário. Se não tiver, o governo não consegue aprovar a PEC. A tendência é que tenha, segundo o levantamento, inclusive, que a gente fez aqui na agência CNN, que mostra que hoje, em tese, há senadores em volume necessário para a aprovação da PEC da transição. E lá no Supremo Tribunal Federal, em tese também, porque está na agenda, pode acontecer de algum problema desviar o tema da pauta, mas está na pauta do Supremo Tribunal Federal o orçamento secreto, que pode ajudar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a começar o mandato sem um baita de um problema no colo e jogando a culpa no Supremo Tribunal Federal, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso.